Irmão, nós estamos aqui para falar sobre a crença de identidade. O que muitas das vezes nos atrapalha, nós já vimos, é não saber a nossa identidade. E essa crença limitante nos limita também em crença de capacidade. Ou seja, se eu não sei quem eu sou, como eu sou capaz de? Então, muitas das vezes, você vai num lugar para encontrar um trabalho, todos conseguem, você não consegue, porque você não acredita que você é capaz. E quando você não tem capacidade, você começa a limitar, porque isso é tudo para que nós possamos ver o quanto a crença de identidade ele também limita outros dados na sua vida. A crença de capacidade, ele vai limitar a sua vida quando você não tem identidade, ele vai limitar a sua vida na capacidade. Ele vai limitar também a sua vida no merecer. É ali que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus ele é claro. Porque quando você não acredita que você é capaz, quando você não tem fé, tamanho de uma mostarda, então quando você vê que os outros irmãos e irmãs começam a prosperar, começam a dar fruto, o que acontece com você? Também quer essa vida, também quer viver essa promessa, mas você não tem fé, você não crê. Você não acredita que você é capaz e você não tem a identidade que te identifica que você é capaz. Sendo não tendo identidade, você não sente na capacidade de ter. Sendo não tendo a capacidade de ter, você também não sente no merecer de viver aquela vida. Mas há pessoas que sentem que merecem viver e eles trabalham para tal. E Deus está na frente, conforme a palavra diz Josué. Seja forte e corajoso, não importa o lugar, irmão, que você está. Mas onde você estiver, a palavra diz, você pode ter sucesso em qualquer lugar onde você for. Então não importa o lugar, irmão. Porque o homem pensa que muitas das vezes ele é dono do mundo, mas quem fez a terra é Deus. Então Deus sabe onde levar o seu povo para prosperar. Deus sabe onde levar o seu povo, onde tem mel, onde produz azeite, onde tem todo tipo de riqueza, irmão. Deus sabe. Então, irmãos, quando você tem essa limitação, isso também limita e interfere na sua vida. E quando você não tem essa prosperidade, e há quem anda na palavra de Deus, há quem medita dia e noite, há quem não fuge, Deus coloca lá a mão e começa a produzir algo. Começa a produzir algo na sua vida que você começa a notar que a pessoa transforma. Aquela pessoa que era impaciente, ele começa a ter uma produção no seu coração, ele começa a ter uma vida mais paciente, ele começa a ser mais delicado com a sua família, ele começa a ser mais bondoso com as pessoas, mas ele tinha uma ironia diferente. Ela começa a criar uma fidelidade, que mesmo sendo uma pessoa infiel, ela começa a ser mais domínio, começa a ter mais domínio dele próprio. E essa pessoa, ele começa a ter prosperidade na vida, irmão. Ele começa a ter abundância. Ele começa a caminhar por uma vida completa, por uma vida próspera. Por quê? Porque ele creu na palavra. Porque a palavra de Deus diz que há pessoas que ouvem a minha palavra, mas não crêem na minha palavra. Então, esse é como um homem que fez a casa em cima de areia. Mas aquele que crê, que pratica a palavra de Deus, é como um homem que ouve, amém? E que creu na sua palavra, e assim também esse homem, ele cava o terreno e faz assim a sua casa em cima da rocha. Mesmo que venha vento, não vai cair. Mesmo que venha tempestade, não vai cair. Mas um homem que ouve a palavra de Deus, mas não crê, é como aquele homem que saiu para semear, irmão. O semente cai no terreno que é rochoso, cai no meio do espinho, cai em todo lado. Mas aquele que cai em bom terreno, ele vai produzir. É assim também quando você tem uma crença limitante. É quando você também tem uma capacidade, que você tem uma identidade que te limita. Então nós precisamos saber a nossa identidade. É por isso que nós estamos aqui mais um dia para este vídeo. Eu convido a você que está ao outro lado, caminha comigo, porque aqui nós vamos ter um autoconhecimento pessoal, um autoconhecimento que nos ajuda a controlar as nossas emoções, que nos ajuda a entender
Porque muitas das vezes a identidade que o mundo te dá não é aquilo que você tem. Porque o mundo, ele olha para aquilo que você tem e caracteriza a sua personalidade. Mas você é muito mais do que isso. E aqui eu quero mostrar, testificando na Bíblia, de que você é muito mais do que você mesmo acredita que você é. Amém? E basta você ter fé. E a fé que Jesus pede não é muita, irmão. Uma fé pequena. Porque ele vai começar a crescer e depois, um dia, ele vai tornar uma árvore grande. Então é por isso que o caminhar com Cristo, primeiro você precisa saber quem é você. E eu estou aqui para lhe mostrar esse caminho. E este caminho nós vamos caminhando e mostrando em Cristo quem você é. Então, entende uma coisa, que você precisa entender quem você é, que é a sua identidade, porque a sua identidade influencia na sua capacidade de ser, amém? E a sua capacidade de ser vai influenciar a sua vida na capacidade de ter. Então, esses 3 dados você precisa identificar. Quando você identifica quem você é, você sabe por que você não está a viver certa vida. E quando você sabe que não está a viver certa vida e você sabe que merece viver muito mais do que aquilo que você está a viver, que é a crença de merecer, ali você vai identificar e vai ver o que está a faltar no seu redor. Porque a palavra de Deus, ele é clara, irmão, que nós não devemos preocupar com nada. Em Mateus a palavra diz que vocês não devem preocupar com nada, porque Deus, ele é Deus que dá tudo. Então, se ele é um pai completo, não falta riqueza, não falta nada na nossa vida, por que eu tenho que me preocupar? Olha o que a palavra diz em 6 de Mateus, capítulo 32, os pagãos estão sempre preocupados ou procurando essas coisas. Mas eu não sou pagão, você não é pagão, você não é aquele que não crê. Então, se essas pessoas que estão preocupadas com o que vestir, com o que comer, com onde vão morar, eu não tenho que preocupar com isso porque o meu pai me dá tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, a resposta está aqui. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus. Em primeiro lugar. E aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Então, por que muitos de nós não estamos a viver essa prosperidade, essa abundância? Porque nós não estamos a pôr aquilo que Deus quer em primeiro lugar. Nós estamos a pôr a nossa vontade, a nossa ânsia, o nosso querer. Irmãos, a palavra de Deus, ele diz em Romano, que quando o homem começa a fazer a sua vontade, ele até engana a si mesmo, porque ele vai dizer, Deus é comigo. Mas quando o homem começa a colocar a sua vontade diante da vontade de Deus, sabe o que Deus faz? Meus irmãos, a palavra de Deus, ele é completo. Em Romano, a palavra de Deus diz assim, por causa do que essas pessoas fazem, Deus já as entregou às paixões vergonhosas. É por isso que hoje você vê mulher a deitar com mulher, homem a deitar com homem. Por quê? Porque Deus já deixou para que eles possam fazer segundo a sua vontade. E essas pessoas, é claro, olha, a palavra diz aqui, irmão, 1 Romanos capítulo 26, capítulo 1, 26 diz assim, por causa do que essas pessoas fazem, Deus já as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais. Quais são as relações naturais? Uma relação de um homem e uma mulher. Amém? Mas hoje, as mulheres fazem segundo a sua vontade. Os homens fazem segundo a sua vontade. E quando você faz isso, porque Deus reconhece que o nosso coração é duro, então o que Deus faz, irmãos? E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Isso não foi de agora, irmão. Essas coisas que nós estamos a ver agora é porque a internet, ele tornou-se mais fácil para nós. Mas os grandes reis, os grandes homens de antigamente, eles também se deitavam com homem, mulheres com mulheres, e eles ficavam sentados a olhar. Irmãos, a palavra de Deus, ele é claro. É por isso que a Bíblia é sagrada. É porque que muitas pessoas não creem. Porque a Bíblia sagrada é a verdade de Deus. E ele não escondeu nada do homem, irmão. A verdade de Deus, ele pôs tudo. Mas os outros livros é o que o homem sente que deve expor. Mas aqui, a palavra é clara. Ele diz que o homem tem relações vergonhosas um com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa da sua maldade.
Irmãos, é o que acontece. É por isso que nós muitas vezes não temos essa vida completa, nós não temos a nossa vida abundante, porque nós não fazemos a vontade de Deus. Mas nós queremos fazer a nossa vontade. E quando nós queremos fazer a nossa vontade, Deus, Ele não é Deus que faz obrigação sobre o homem. É mentira quando o homem diz, Deus nos obriga. Não, Deus não obriga, Deus te dá a liberdade de você escolher. Você quer me seguir ou quer seguir o mundo? Você quer ser meu amigo ou quer ser amigo do mundo? Porque se você escolher ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Assim como o mundo também é inimigo de Deus, irmãos. Não é o mundo em si, mas aquilo que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente.